fazer essas capivaras de crochê, eu vou estar utilizando o fio da Molé e agulha de 2 milímetros. Eu indico vocês utilizarem um fio amigurumi que vai ter um resultado muito melhor. Vamos iniciar então com o nó corrediço, o nó inicial, e vamos subir 5 correntinhas. Agora, 3 pontos baixos em cada ponto de base. E ali no último ponto, nós vamos colocar 3 pontos baixos juntos. Então, meio que vai ser um aumento triplo. 3 pontos ali no último ponto. Assim, o nosso trabalho vai acabar virando. E a gente vai ter ali o primeiro buraquinho, que foi onde a gente colocou os 3 pontos baixos. E a gente vai colocar no próximo ponto um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Tendo, assim, 2 pontos baixos. E ali no último ponto, que tá meio escondidinho, a gente vai fazer um aumento. Então, vamos colocar 2 pontos baixos ali no último ponto. E assim ficou a nossa primeira carreira. Agora, ali naquele próximo ponto, a gente vai iniciar a segunda carreira com um aumento. Então, a gente vai colocar o primeiro ponto, vai marcar com o marcador de ponto. E no mesmo lugar, vamos colocar mais um ponto. 2 pontos baixos em cada ponto de base. Agora, 3 aumentos. Dois pontos baixos em cada ponto de base. E para finalizar a carreira, nos últimos 2 pontos, vamos fazer 2 aumentos. Finalizando a segunda carreira com 16 pontos baixos. Iniciando a terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo. E vai ser o aumento, né? Só que primeiro a gente coloca um ponto, marca com um marcador de pontos, e depois a gente faz o outro ponto do aumento. Vou fazer o segundo ponto do aumento. E agora, 3 pontos baixos em cada ponto de base. Vamos fazer agora uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. Então, já coloquei o primeiro ponto baixo, o primeiro aumento, segundo ponto baixo, segundo aumento e o último ponto baixo e também o último aumento. E agora uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes apenas. Então, eu já fiz os 2 pontos baixos, agora o aumento e mais 2 pontos baixos e finaliza com o aumento. Então, terceira carreira finalizada com 22 pontos. Vamos já iniciar a quarta carreira com um aumento também. Então, fiz ali o primeiro ponto, vou marcar com o marcador e já fazer mais um ponto no mesmo ponto de base, para ser o nosso primeiro aumento. Agora, 4 pontos baixos. E agora, uma sequência de 2 pontos baixos
e um aumento por 3 vezes. Agora, mais 2 pontos baixos, um aumento, e vamos repetir mais uma vez. Então, 2 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos iniciar outra sequência, só que agora serão 3 pontos baixos e um aumento, e vamos fazer apenas 2 vezes. Então, já fiz os 3 pontos baixos, irei fazer o aumento e finalizar com mais 3 pontos baixos e um aumento ali no último ponto. Finalizamos então a quarta carreira com 28 pontos baixos. Agora, a quinta, sexta e sétima carreira vão ser apenas carreiras de ponto sobre ponto. Então, serão 3 carreiras de 28 pontos baixos. Sétima carreira finalizada, e é assim que a nossa peça tá ficando. Essa aqui é a cabecinha da capivara. Vamos iniciar a oitava carreira com um ponto baixo. Agora, um aumento. Seis pontos baixos. Agora, iremos fazer uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição por 3 vezes. Agora, mais um ponto baixo, mais uma diminuição. E para finalizar a sequência, mais um ponto baixo e mais uma diminuição. Assim, finalizando a sequência. Agora, iremos fazer 8 pontos baixos. Um aumento. Um ponto baixo e mais um aumento para finalizar a carreira. Assim terminando a oitava carreira com 28 pontos baixos. Iniciando a carreira 9 com 9 pontos baixos. Agora, iremos fazer 3 diminuições, uma atrás da outra. E agora, vamos finalizar a carreira com 13 pontos baixos. E agora, a 10ª carreira, nós vamos começar novamente com 9 pontos baixos. Agora, em cada diminuição da carreira anterior, a gente vai fazer uma diminuição tripla. Então, vamos puxar o fio dos 3 pontos e fechar com um ponto só. Ficando assim. Agora, vamos finalizar a carreira com mais 13 pontos baixos. E assim ficou a cabecinha da nossa capivara. Agora, nós vamos fazer a carreira dos bracinhos.
E vamos iniciar com 7 pontos baixos. Agora, pra gente fazer os bracinhos da capivara, a gente vai usar o ponto pipoca ou o ponto bolha. E nós vamos inserir 5 pontos altos no mesmo ponto. Então, já coloquei o primeiro ponto alto, o segundo, terceiro, quarto, quinto e último ponto alto. Vamos dar uma afrouxada ali no ponto e vamos voltar lá para o primeiro ponto alto e inserir a agulha ali, assim puxando o nosso fio. Vamos fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha, e assim fica o ponto pipoca. Logo em seguida, vamos fazer um ponto baixo e vamos colocar 3 aumentos. Logo em seguida, depois dos 3 aumentos, vamos colocar 2 pontos baixos e vamos fazer novamente o ponto pipoca, colocando 5 pontos altos no mesmo ponto. Agora, colocamos a agulha lá no primeiro ponto alto e puxamos o fio, assim fazendo um ponto baixíssimo e uma correntinha. E agora, nós vamos finalizar a carreira de número 11 com 8 pontos baixos. E assim fica os bracinhos da nossa capivara. A gente então já tem a cabecinha e os bracinhos. Agora faremos a carreira número 12, 13 e 14 com 26 pontos altos. Então vão ser 3 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, para a carreira número 15, que vai ser a carreira das perninhas, vamos fazer 10 pontos baixos. Agora, o ponto pipoca. Não esqueça da correntinha. E agora, vamos fazer 6 pontos baixos. O ponto pipoca novamente. E 8 pontos baixos, finalizando então a carreira de número 15 com 26 pontos. E já iniciando a carreira de número 16 com um ponto baixo. E já vamos marcar o primeiro ponto com o marcador. E assim vamos fazer uma sequência de 2 pontos baixos, uma diminuição por 6 vezes. Então, até o final, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E lá no final, vamos fazer um ponto baixo.
Finalizando a última diminuição, vamos fazer um último ponto baixo. E agora, nós podemos colocar enchimento na nossa capivara. Eu não enchi tudo, vou deixar para quando eu estiver na última carreira eu colocar o resto do enchimento. E agora, vamos iniciar a carreira de número 17 com um ponto baixo. E vamos fazer novamente uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Então, até o final, um ponto baixo e uma diminuição. Finalizando a última diminuição, vamos terminar a carreira com um ponto baixo. Agora, a gente vai ter a última carreira, que vai ser apenas diminuições. Nós vamos fazer 8 diminuições. E eu já vou colocar o resto do enchimento. Então, é só seguir aí fazendo 8 diminuições. Bom, agora que eu já finalizei a última carreira, eu vou terminar de colocar o enchimento. E já vou cortar o fio para arrematar. Eu vou pegar aqui uma agulha de tapeçaria, mas você consegue fazer também com agulha de crochê normalmente, tá bom? Coloquei o restinho do fio que sobrou na agulha. E agora eu vou pegando as alcinhas da frente, uma por uma, e vou meio que fazendo uma costura ali. Você consegue fazer com a agulha de crochê normal, é só ir colocando a agulha entre os pontos e puxando o fio. Agora, fazendo o último pontinho ali, eu vou puxar bem forte pra fechar. E agora eu vou esconder o fio e depois cortá-lo. E assim ficou o corpinho da nossa capivara. Agora, a gente vai fazer as orelhinhas e depois bordar o rostinho. Então, para fazer as orelhinhas, eu vou utilizar o fio marrom também da Molê e a mesma agulha. E pra gente se basear, onde a gente vai fazer a orelhinha, é atrás da mãozinha dele. Então, a gente vai inserir a agulha ali, puxar o fio e fazer um ponto baixíssimo ali dentro daquele primeiro ponto que a gente fez, que é, no caso não é o ponto, né, é o nó inicial. E a gente vai subir, então, 3 correntinhas. Agora, a gente vai pular o primeiro ponto ali, óbvio, e vai fazer 2 pontos baixos. E agora, na carreira de cima, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, vamos cortar o fio. Puxar ali o último pontinho e vamos dar um nó nos fiozinhos. Depois a gente corta, arremata, esconde bem esses fiozinhos. E assim fica a primeira orelhinha da capivara. Agora, para fazer a orelhinha do outro lado, a gente vai contar 4 pontos. E lá no quinto a gente vai inserir a nossa agulha e vai fazer o mesmo processo do outro lado. E sempre verifiquem se as orelhinhas estão iguais, estão retas, estão alinhadas, né? Porque eu acho que essa segunda orelhinha ficou um pouquinho torta. Só que como eu tô editando uma semana quase depois de ter gravado, não tem como eu fazer de novo. Então, verifiquem a de vocês, tá bom? Então, ali na carreira de baixo, a gente vai inserir e fazer o ponto baixíssimo da última parte da orelhinha. E agora, a gente vai cortar, fazer um nozinho
e depois vai arrematando todos os fiozinhos, tá, gente? Bom, pessoal, agora a gente vai bordar o rostinho da capivara. Eu tô usando agulha e fio de bordar mesmo, mas se você não tiver, você pode usar ou um fio de crochê mais fininho, ou também fio de agulha, de costura mesmo. E na cor preta.